resolução de conflitos comunitários em Moçambique reside historicamente no papel essencial dos tribunais populares de localidade e de bairros que integravam a organização judiciária prevista na Constituição de 1975. Contudo, a revisão constitucional de 1990 representa um momento importante para aqueles que em 1992 viram a ser designados tribunais comunitários através da Lei 4/92 de 6 de maio. Depois da independência, Moçambique, como todas as colônias portuguesas e também outro tipo de colonização, herdaram um sistema legal do tempo colonial. Em termos de, quando eu falo de sistema de justiça, estamos a falar de instituições, estamos a falar de recursos humanos, estamos a falar do sistema legal. Ora, durante o tempo colonial, o sistema legal moçambicano, ele foi pensado com uma matriz europeia. Portanto, era Portugal que estava a colonizar Moçambique, era natural que as leis fossem feitas tendo em conta a estrutura social portuguesa. E depois eram aplicadas essas leis não só no continente, mas também no ultramar, que eram os nossos países. Ora, depois da independência, e foi um processo rápido, nós reganhamos a nossa soberania, conquistamos a nossa soberania, a nossa independência, e isto implica que tu herdas um país com toda essa estrutura legal anterior. Não houve tempo para mudar. Mas, na altura, o governo moçambicano tomou uma decisão que era, numa fase transitória, foram criados os tribunais populares. Os tribunais populares, na verdade, eram tribunais que tinham como base a matriz social moçambicana propriamente dita. Em 92, portanto, há a revisão da Constituição de 78, aprova-se a revisão de 1990, concomitantemente, passados 12 anos, criam-se os tribunais comunitários. Desde a sua criação, os tribunais comunitários enfrentam o desafio de desempenhar as suas funções sem o regulamento da Lei 4/92 de 6 de maio, que é a lei que cria próprios tribunais comunitários. De acordo com uma vasta literatura, os tribunais comunitários são concebidos pelo governo de Moçambique como instâncias independentes de resolução de conflitos de acordo com o bom senso e a equidade, de modo informal, privilegiando a oralidade e atendendo aos valores sociais e culturais existentes na sociedade moçambicana, com respeito pela Constituição. Em relação ao papel dos tribunais na comunidade, eles devem continuar a desempenhar as suas funções, que é reconciliar pequenos delitos nas famílias, na comunidade, dizia, e para além disso, podem ser autores na comunidade para a divulgação de alguns instrumentos, algumas práticas nocivas a essa rapariga. No caso concreto, a questão das uniões prematuras, a violação dos direitos das crianças. Então, eles podem ser autores lá na comunidade para divulgar os instrumentos ou divulgar a informação dos males que estas práticas, apesar de serem costumeiras e serem hábitos e costumes em algumas comunidades, mas as práticas, este tipo de prática cria algum dano a esta rapariga, cria danos psicológicos, danos físicos. Então, eles devem ser autores para desencorajar este tipo de prática. A intervenção
dos tribunais comunitários nos direitos da rapariga na nossa província circunscrevem-se na intervenção na área de saúde sexual reprodutiva através da educação a esse grupo vulnerável, a sua intervenção no combate às uniões prematuras é através dos juízes dos tribunais comunitários que foram capacitados ao nível da província em matéria de saúde sexual reprodutiva, em matéria também de prevenção a uniões prematuras, que eles têm protegido as raparigas que estão na situação de vulnerabilidade por qualquer motivo e sobretudo de natureza econômica, que os seus progenitores lhes submetem a situações de uniões prematuras com homens mais velhos e que tenham capacidade financeira para poder, e algumas vezes mesmo como forma de pagamento de dívidas em relação àquilo que são as dívidas foram constituídas pelas suas próprias famílias. A contribuição destes tribunais nestes aspectos é notória e é pertinente, dado que estes males têm estado a verificar-se nas nossas comunidades e não só nas comunidades. Como tribunais comunitários, de falarmos sempre, de sensibilizarmos as pessoas, de mudar de mentalidade. A mudança de mentalidade é preciso que estas mudanças ocorram a partir também dos pais encarregados de educação, dos avós, das pessoas muito mais velhas, para deixarem de ver as crianças como um trunfo, como uma renda para a família. Nesta mudança de mentalidade a partir da sensibilização que fazem e não só. Sabemos nós que nas comunidades estas autoridades comunitárias têm uma voz muito audível para com os membros daquela determinada comunidade. Os tribunais comunitários estão sediados nos postos administrativos, localidades, bairros ou nas aldeias. Por esta razão, os cidadãos têm acesso direto aos serviços de justiça destes. Os tribunais comunitários recebem todos os conflitos domésticos. Chamamos conflitos domésticos porque são casos sociais. São casos sociais. Os casos sociais são aqueles que envolvem as famílias. Conflito marido-mulher, conflito filhos e os pais, conflito dos vizinhos. Isto chamamos conflito sociais. Esses conflitos sociais entram nos tribunais comunitários através da Secretaria do Bairro, através do chefe do setor locado nos bairros e do chefe dos quarteirões. Quando são recebidos esses conflitos, o tribunal analisa, porque temos três cenários para atender esses casos. Temos os casos que podemos mediar, e temos os casos que podemos arbitrar, e temos os casos que podemos julgar. E a maior parte dos conflitos que nós recebemos, de conflitos sociais, de união de fatos, uns conseguem ter o fim junto conosco, há uns que são transferidos junto a outras instâncias, as instâncias que são a Procuradoria, os tribunais distritais e o tribunal de menores. Os casos que vão ao tribunal de menores quais são esses casos? São casos que envolvem a questão da pensão dos alimentos, aqueles casos que
a responsabilidade paternar ou maternar, porque hoje em dia não é só os homens que abandonam as crianças, as mulheres também que abandonam as crianças. O apoio que nós temos dado, pelo menos para o relacionamento, é um apoio técnico, como está, não é? Sabemos de antemão que quem está em frente para instalar os tribunais é o governo, não é? Claro, falamos do governo provincial, mas podemos falar do governo distrital, em parceria com os tribunais judiciais, porque são a parte também integrante que prestam também alguma assessoria técnica de como é que deve-se resolver certos conflitos. Mas nós, como Serviço Provincial de Justiça, o apoio que nós temos dado, na sua maioria, é um apoio administrativo, não é? Estamos a dizer que o tribunal em si precisa de material para trabalhar. Estamos a falar de resmas, forográficas, não é? Em algum momento podemos fornecê-los a legislação, não é? Para o uso. Temos a legislação mãe, que é a Constituição da República. Os membros dos tribunais comunitários têm que fazer referência à Constituição da República. Depois são outras legislações, como a violência doméstica, casamentos prematuros e por aí fora. Não, é a legislação que eles devem ter ao seu poder, porque é um instrumento de trabalho. Então, é este vínculo que nós temos tido com os tribunais comunitários, de forma que a gente tenha esta relação. Os nossos tribunais comunitários desempenham um papel muito importante. É verdade que aqui o desafio que temos tido com eles quando estamos reunidos é perceberem o tipo de crimes. Tem daqueles crimes que não cabem aos tribunais comunitários. Logo devem deixar a outros níveis para a sua gestão. Mas no concreto, naquilo que é a vida nas comunidades, os tribunais comunitários ajudam muito. Primeiro, na componente de sensibilização, ajudam muito isso. E segundo, acabam evitar congestionamento de tantos aspectos ou de tantos assuntos ao nosso nível como governo ou ao nível da administração da justiça, por aspectos que localmente, junto com os líderes comunitários, sim, é possível resolver. Os juízes comunitários têm a dura e também nobre tarefa de mediar conflitos e, sobretudo, contribuir para o acesso à justiça às comunidades rurais. Nós, como juízes de tribunal comunitários, os conflitos mais apresentados: roubos, conflitos de terra e conflitos sociais. Lomu mugangeni makumeka ama problema lawa afetara ko a vanhu, por exemplo, ku yiwa ka timboti, ku holovisana ka vanhu, então ni ku rukatelana hi leswi hi ta xuxa swona. As dívidas particulares que eles fazem ao longo das suas vidas, não é? Então temos problema de limites dos terrenos. Timhaka hi hlanganaka na tona, timhaka ta ku holovisana ka mindyangu, no ku yivelana swo karhi kumbe tihuku, leswi hi hlanganaka na swona como timembro ta tribunal comunitário. Por exemplo, loko a munhu a ta chikela a mangala a timhaka, então hi mu amukela, a hi teki kama, hi mu amukela, hi gama, hi tshama hi na hudzi, então hi maha a notificação para a munhu loyi a nga mangaliwa, então hi mu byela leswaku então a mansiku a hi teki masiku yo tala, porque loko vanhu va holovisana va nga ha chikela loko mutrazara va tshuka va dayana já mitlhe mi kuma a nandzu n'wina va xuxi va timhaka. Primeiro nós fizemos as notificações, depois então nesse dia de resolução dos problemas, primeiro ouvimos as duas partes, as ambas partes, né? O alesado e o ofendido. Então, depois dali,
de termos ouvido isso ali, então, nós, primeiro, depois de ter ouvido, então, nós não decidimos. Nós não decidimos. Nós ouvimos isso ali, então, nós perguntamos. Sensibilizamos. Primeiro sensibilizamos, então, a ponto de as duas partes, então, ter a conciliação de saber que isto não é bom. Então, perguntamos ao ofendido. O que é que você pretende, então, se ele já está aqui? Ele respondeu que ele conhece desse assunto. Depois, então, ali então é que nós pedimos ao ofendido o que é que pensa. Há casos que nem a nível local a gente não podemos responder. Um dos desafios é a falta de regulamentação da lei e, para além disso, em condições adversas em que eles estão a trabalhar, alguns tribunais nem têm condições mínimas de trabalho, para além do reduzido número de formações que é para dotá-los de capacidade técnica para responderem à demanda lá nas comunidades. Neste momento, o grande desafio dos juízes dos tribunais comunitários para o exercício das suas atividades é mesmo a reorganização, sabendo que, ao nível da comunidade, os juízes comunitários são pessoas mais velhas, são pessoas que têm alguma experiência, são pessoas que têm algum conhecimento a mais em relação aos outros da comunidade. Então, há necessidade de reorganizar, sabendo que o ciclo de vida de alguns terminou. Então, há necessidade de fazer-se a reorganização dos tribunais comunitários. Também tem a dificuldade em termos financeiros, sabendo-se que eles não beneficiam de nenhum orçamento do Estado e necessitam de ter papel, caneta e outro material para poder fazer a execução das suas atividades, e tem sido um desafio para eles. Em relação existente com os tribunais comunitários, trabalhamos em comum no sentido de resolver os problemas da sociedade, levar aqueles problemas que não dizem respeito ao tribunal para os tribunais comunitários, no sentido da população saber de que tipo de problemas eles devem encaminhar para o tribunal e que tipo de problemas eles devem sanar junto aos tribunais comunitários. Então, neste contexto, a gente trabalha fazendo palestras juntos com os tribunais comunitários. Marcamos um encontro ou no mercado, ou mesmo nas escolas, ou num sítio onde a gente saiba que aqui haverá fluxo da população. Uma vez que é da competência do governo provincial, a criação e revitalização dos tribunais comunitários é do papel também das conservatórias a nível do distrito, que representam o seu governo provincial, fazer aquilo que é base de dados e mapeamento da localização dessas conservatórias, desses tribunais comunitários, e também trazer uma lista daquilo que é a composição dos seus membros, os nomes e as suas respectivas residências. E, por sua vez, o Tribunal Comunitário faz a seleção daqueles problemas que lhes dizem respeito e aqueles que não lhes dizem respeito eles encaminham. Casamentos prematuros, denúncias, assim a gente aconselha a população no sentido de, quando houver alguém que está numa relação, por exemplo, que eles acham que essa relação tem a ver com casamentos prematuros, devem logo comunicar ao líder, que é para o líder tomar as devidas providências. Ele já está informado como é que deve agir nesse sentido. E desistência de alunos na escola, por exemplo. Há alunos que desistem por vezes por falta de registro. A questão de costume acaba sendo também um cancro para aquilo que é o funcionamento normal do tribunal. Porque o tribunal tem que ser imparcial, mas a comunidade tem seus hábitos e costumes e não se pode dizer muito sobre o costume em relação ao julgamento disso que está a acontecer. Em termos de divulgação da mensagem também, o tribunal tem esse papel de fazer conexão com os líderes religiosos, a comunidade em si, os líderes da comunidade, a questão da estrutura da base.
Então, tem um papel muito fundamental nisso, mas infelizmente parte tudo de uma certa divulgação, palestras que temos acompanhado quando saímos nós como conservatório para fazer brigada, acompanhamos e ajudamos a sustentar isso na população e até com os homens do IPAS também temos feito uma grande ajuda, mas os tribunais julgam na imparcialidade e na situação de incutir à sociedade que esses são males que futuramente vão prejudicar as crianças. E nós pensamos que as sensibilizações, palestras e como também o cruzamento de várias áreas de saber. Estamos a falar de tribunais comunitários de justiça informal, mas também as entidades do Estado também têm estado a fazer o seu trabalho de palestras, da educação cívica ao cidadão, mas mesmo assim, infelizmente, percebemos através dos órgãos de comunicação social um caso ali, um caso aqui, de gravidez precoce, de casamentos prematuros. Há muitas organizações a trabalharem sobre a mesma matéria, mas continuamos nas comunidades a ver crianças sendo desvioladas estes direitos. Tendo em conta o papel preponderante dos juízes comunitários na resolução dos conflitos comunitários, apesar de dificuldades de ordem técnica para conduzir processos de mediação e conciliação de conflitos de forma eficaz, a Justa Paz desenvolve desde 2012 um programa de capacitação destes atores. A capacitação dos juízes comunitários pretende muni-los de ferramentas fundamentais que lhes permitam responder de forma eficaz aos inúmeros conflitos que enfrentam no exercício das suas funções. A Justa Paz é um parceiro que fez a diferença na nossa província, disponibilizou-se em termos financeiros para essa capacitação, assim como também em termos técnicos e disponibilizou os formadores para as áreas relacionadas com a saúde sexual reprodutiva, a questão da prevenção e combate às uniões prematuras. Como é do conhecimento, é uma lei nova que precisa da divulgação. Então, os tribunais comunitários, os juízes dos tribunais comunitários beneficiaram-se dessas formações com a participação da Justa Paz. Nessa componente, tribunais comunitários e lideranças religiosas, está, na verdade, aquilo que é o negócio principal da Justa Paz, core business da Justa Paz, que é promover a paz. Aí estamos a promover a paz comunitária. Nós queremos que os tribunais comunitários, assim como lideranças religiosas, sejam atores importantes da promoção da paz e concórdia a nível comunitário. Nós continuamos com a visão de que os tribunais comunitários sejam instâncias de referência ao nível das comunidades no que diz respeito à resolução ou gestão de conflitos de índole comunitária. Portanto, se tivermos estes tribunais a funcionarem em pleno, como é o desejo não só da Justa Paz, como também do próprio Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, certamente que iremos, por um lado, garantir que haja acesso à justiça, haja uma maior promoção de direitos humanos e, acima de tudo, teremos alguma redução dos casos de violência doméstica que é verificada ao nível das comunidades. Está a surtir efeitos, há frutos, não é? Porque a Justa Paz tem dado esta capacitação aos nossos membros dos tribunais comunitários, não só, mas também aos líderes religiosos, na mediação de conflitos. Mais de 900 juízes comunitários das províncias de Inhambane, Sofala, Tete, Zambésia e Nampula foram abrangidos pelas capacitações. Parceiros e beneficiários reconhecem a importância
e o impacto desta intervenção. A Justa Paz, nesta missão de promoção da justiça, promoção do acesso à justiça, estas capacitações que são de salutar, este trabalho da Justa Paz é de elogiar estas capacitações, mas nós pensamos que o número que eles capacitam é inferior. A nossa província é extensa, conta com 22 distritos e, como eu dizia, cada distrito tem tribunais. Uns distritos com maior número, outro não por isso. E muitas das nossas comunidades estão nas zonas um pouco distantes às cidades, onde tem acesso a toda a máquina da administração da justiça. Mas também temos consciência que em todos os distritos da nossa província já tem os tribunais a funcionar. A rede dos tribunais já está lá, ou seja, já está lá o judiciário. Tens ali todo o judiciário nos distritos, mas temos também estes tribunais comunitários lá nas zonas um pouco distantes daquelas instituições do Estado. Então, nós sugeríamos que, já dissemos aqui que é um bom trabalho, estão a promover estas capacitações, vão promovendo o acesso à justiça, mas também é bom que sejam mais inclusivas. Temos que convidar a Justa Paz para trazer nestas capacitações também um número considerável das autoridades comunitárias, trazer todas aquelas que são componentes das autoridades comunitárias. Jangamo e Funhalouro, em Inhambane, Ile, Mulevala e Namacurra, na Zambésia, e Mussuril e Mogovolas, em Nampula, buscam formas energéticas de melhorar o desempenho dos juízes comunitários. A Justa Paz promete continuar a influenciar a criação de instrumentos que permitam uma sã convivência social entre os cidadãos e entende que os tribunais comunitários são fundamentais nessa jornada. De makaula de makata kubova. Hala kaja hanya utomi gine. Aja hikona leji zichiona kuchifaliara kulaka utomi kamutu wahina. Soko hiyo jisukela hesha huku. Ahenge sivitwa kuhinga hanyisuwa kui. Amasungu kati makui madota makui. Siha makuma madota hina. Mahikoma kwati. Janza shaya deji wa mumeti leyi hanyisuwa ku. Himarisungu kati ni madota la hinga nao. Ya muganga wa hina lava nga vikiwa akafumu hese wana obihi kasho chima higongiwa hanya kwatsilo minjangweni leyo. Costuma-se dizer que a justiça dos tribunais comunitários é alternativa à justiça formal, mas é o contrário. É a justiça formal que é uma alternativa à justiça comunitária. A primeira instância, onde, quando qualquer cidadão tem um problema e quer resolver o seu problema por via da justiça, no âmbito do acesso à justiça, a primeira instância é o Tribunal Comunitário. Eu estou a falar do moçambicano normal, o moçambicano mediano, normal, que são as nossas comunidades. Elas vão aos tribunais comunitários. E também com esta colaboração que temos com a Justa Paz, porque eles estão a ser formados gradualmente. E eles também percebem que tipo de assuntos devem gerir lá nas comunidades. Sobretudo entre famílias, entre filhos e pais. Imagina um pai tenta se enforcar, então eles têm esta competência de sentar, aconselhar a família que tudo só se resolve na base de conversações. Tudo só se resolve na base de diálogo. Tanto sem diálogo, não é possível haver paz nas famílias nem nas comunidades. Tanto eles levam
esta bagagem a disseminar nas famílias. Mesmo um desentendimento qualquer, é pai, é filho, ou é com a filha, então eles se apercebem, aproximam, juntam as partes para permitir que haja diálogo, para permitir que as pessoas devem valorizar, devem priorizar o diálogo antes de qualquer ação que seja. Portanto, esta é a tarefa dos nossos tribunais comunitários e que eles zelam, na verdade, aspectos que têm a ver mesmo com a gestão das comunidades. Em relação à Justa Paz, nós, nosso parceiro, iríamos primeiro agradecer pelo apoio, pela parceria que tem desenvolvido, principalmente nesta questão da formação, capacitação dos juízes comunitários. E nossa recomendação seria que a Justa Paz alargasse o seu escopo de atuação, significa que expandir para todo o território nacional as suas ações, com vista a responder a este grande desafio que o país tem, que é de acesso à justiça a todos os cidadãos.